Nada assusta mais nós, pilotos, do que um incêndio fora de controle no ar. Se eu tivesse que escolher entre uma pane dupla de motor em cruzeiro ou isso, escolheria sempre a pane de motor. A notícia de que a Rússia, um agente estatal, estaria tentando plantar bombas incendiárias em aviões comerciais chamou muito minha atenção há alguns meses, quando minha equipe e eu ouvimos essa história. E o que nós aprendemos recentemente sobre essa história não deveria deixar ninguém na indústria mais tranquilo? Tudo isso começou em julho de 2024, quando uma ou mais pessoas entraram em uma loja típica da DHL, em Vilnius, Lituânia. A DHL é uma transportadora internacional, como a FedEx ou UPS nos Estados Unidos da América. A Lituânia, um dos estados bálticos, faz fronteira com a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado. E nós não sabemos exatamente quantas pessoas estavam envolvidas ou quantas visitas a essa loja da DHL aconteceram, mas sabemos que vários pacotes foram entregues aos funcionários da transportadora para serem enviados a vários endereços diferentes nos Estados Unidos e no Canadá. Agora, obviamente, existem regras muito rígidas sobre o que você pode ou não pode enviar internacionalmente por via aérea. Isso porque itens como baterias de lítio podem causar incêndios se não forem embalados corretamente ou expostos a condições inadequadas. Porém, autoridades de inteligência depois concluíram que esses pacotes não eram só produtos elétricos mal embalados ou outras mercadorias. Não, eram dispositivos incendiários feitos para pegar fogo durante o voo enquanto os aviões cruzavam o Atlântico. Agora, vou entrar em mais detalhes sobre quem eram essas pessoas, seus dispositivos e por que eles, ou qualquer outra pessoa, gostaria de fazer isso. Mas antes disso, eu realmente quero ter certeza de que todos vocês entendam exatamente o que está em jogo se um incêndio começar dentro de uma aeronave em voo. É importante destacar que não se trata apenas de aeronaves cargueiras neste caso. Empresas como DHL, FedEx ou outras transportadoras podem escolher usar suas próprias aeronaves para enviar pacotes assim. Mas, em muitos casos, conforme origem, destino e aeronaves disponíveis, essas transportadoras também podem repassar o pacote a uma contratada, que pode transportá-lo no porão de bagagens de uma aeronave de passageiros. Como expliquei em vídeos anteriores, cerca de metade da capacidade de carga aérea do mundo vem exatamente desse espaço de carga extra nos porões dos jatos de passageiros. Assim, os riscos de isso ocorrer aqui não seriam baixos. Já fiz um vídeo detalhado com todas as informações que você precisa saber sobre compartimentos de carga, zonas de incêndio, sistemas de supressão em nossas aeronaves e regras sobre artigos perigosos. Então não vou repetir tudo isso neste vídeo. O principal é que há diferenças entre o que pode ser transportado no compartimento de carga de aviões de passageiros e em jatos cargueiros dedicados. Isso ocorre, em parte, porque as aeronaves cargueiras têm sistemas de supressão de incêndio mais potentes, permitindo lidar com materiais mais perigosos e volumes maiores de itens inflamáveis. Mas é importante entender que um incêndio em uma aeronave pode não se comportar como você imagina ao ouvir essa palavra. Talvez muitos já tenham ouvido sobre acidentes com incêndios em voo, como o voo 6 da UPS em Dubai. Esse foi um acidente com uma aeronave cargueira que eu, inclusive, já abordei no canal Mentor Piloto. Ou o voo 592 da ValueJet e o 111 da Swissair, ambos com jatos de passageiros e que talvez eu comente em breve. Quero que, ao analisar esses incidentes, lembre que a maioria imagina incêndios como uma fogueira de acampamento ou lareira crepitando. Intenso, certamente perigoso, mas relativamente definido em seu local. Antes de virar piloto de linha aérea, fui bombeiro de aeroporto no serviço militar na Suécia. E parte do nosso treinamento lá envolvia vivenciar de verdade como seria um incêndio em uma aeronave. Esse treinamento costuma ser realizado em contêineres de aço, preparados para isso. Talvez você já tenha visto fotos ou vídeos de aeronaves usadas para treinar combate a incêndio em aeroportos. Essas aeronaves podem parecer um pouco estranhas, mas isso acontece porque elas precisam ser reforçadas e feitas de aço resistente
para suportar serem queimadas repetidas vezes. Isso porque estamos falando de temperaturas que podem aquecer tudo aqui, inclusive o metal. Bem, durante um desses exercícios, nosso comandante decidiu que precisávamos ver como realmente era um incêndio em um espaço confinado. Minha equipe e eu colocamos o equipamento de combate a incêndio e aparelhos de respiração. Sentamos no chão de um dos contêineres, totalmente mobiliado com madeira compensada por dentro. Em seguida, acendemos um pequeno fogo em um dos cantos e observamos o que acontecia em seguida. No começo, aquele fogo parecia exatamente o que você esperaria, como uma pequena fogueira crepitando no canto. Mas então, à medida que começou a crescer, ele começou a queimar todo o material ao seu redor, e a fumaça que isso emitia ficou mais preta e mais intensa. A fumaça de um incêndio é preta porque ainda possui muito material não queimado que evaporou dos arredores. E como essa fumaça também está muito quente, ela inicialmente começará a subir em direção ao teto. É aqui que o espaço fechado realmente faz diferença, porque essa fumaça e o combustível nela contido agora não terão para onde ir. Isso significa que em breve ela vai preencher o espaço ao longo do teto e então começará a descer como uma nuvem espessa e sufocante. Tentamos ficar abaixo da fumaça nos abaixando, mas logo todo o espaço se encheu de fumaça preta. E se isso tivesse acontecido em uma aeronave, bem, então teria sido essa fumaça que teria matado as pessoas primeiro. Algumas respirações disso já bastam para queimar as vias aéreas e envenenar os pulmões. Mas como estávamos com nosso equipamento de respiração, pudemos permanecer lá dentro e presenciar o verdadeiro caos, que foi o que aconteceu em seguida. Primeiro, havia uma escuridão total dentro da fumaça, mais intensa do que se pode imaginar, e ao fundo ainda podíamos ouvir o fogo crepitando, mas não conseguíamos vê-lo. Quando a mistura dos três lados do triângulo do fogo, combustível, oxigênio e calor, ficou perfeita, surgiu uma labareda, algo impressionante de ver. Quando pega fogo, primeiro você ouve apenas um grande estrondo, e então tudo queima. Não só coisas físicas, mas tudo, até o ar ao redor. Vi chamas surgindo diante do meu rosto, pairando por um segundo, antes de sumirem e aparecerem em outro lugar. E era ao mesmo tempo lindo e absolutamente assustador. A temperatura naquele compartimento rapidamente atingiu centenas de graus em segundos após aquilo começar. Então tivemos que sair dali, já que nossos visores e o restante do equipamento começaram realmente a derreter. E o motivo de eu estar contando essa história não é para assustar você, mas para explicar exatamente por que toda uma tripulação leva incêndios tão a sério. Se um incêndio se espalhasse sem controle em uma aeronave, testes mostraram que o tempo que nós, pilotos, temos para pousar a aeronave com segurança é de cerca de 15 minutos. Depois, o fogo destruirá a aeronave e todos a bordo. Quando digo que um incêndio em uma aeronave é o pior que pode acontecer, falo sério. Por isso a história de hoje me deixa tão furioso. O objetivo dos sistemas de supressão de incêndio das nossas aeronaves e dos treinamentos das tripulações é impedir que incêndios saiam do controle desde o início. O design dos contêineres de carga nos porões também deveria ajudar nisso. Por exemplo, ajudando a privar o fogo de oxigênio e retardar o avanço do incêndio, evitando que se espalhe para outros contêineres. Mas a eficácia disso depende de fatores, como a natureza do incêndio, os materiais envolvidos e muitos outros fatores. Tudo isso são coisas que pessoas mal intencionadas, que possam querer iniciar incêndios deliberadamente em aeronaves, também estariam cientes, o que torna essa história ainda pior. Na aviação, todos os sistemas de segurança têm redundância, ou seja, backup do backup. Sempre deve haver uma salvaguarda para evitar que pequenos problemas virem grandes. Agora, já vimos como a guerra da Rússia contra a Ucrânia afetou a indústria da aviação de várias maneiras diferentes. Para companhias aéreas de passageiros e carga, os efeitos do campo de batalha, mesmo distante de suas rotas, são sentidos globalmente, diariamente. Isso inclui rotas desviadas, fechadas ou espaço aéreo proibido, além de peças de reposição escassas ou duvidosas para companhias aéreas, apreensões de aeronaves arrendadas por operadores russos, que levam anos para serem resolvidas,
além de aeronaves ainda presas na Ucrânia. Além disso, há interferência ou falsificação de sinal GPS em aeronaves próximas às zonas de guerra. Mas, na maior parte, todos esses fatores são essencialmente efeitos colaterais. A interferência e a falsificação de sinal sistema de posicionamento global não visam diretamente a aviação comercial. Elas existem principalmente para evitar que locais de combate direcionem drones, caças ou munições ao alvo. Inicialmente, os efeitos dessas ações nas aeronaves comerciais são apenas incidentais. Mas a história de hoje é diferente. Não há nada de incidental ou indireto nas bombas incendiárias que foram entregues aos agentes da DHL. Não, elas foram feitas especificamente para serem colocadas em aeronaves comerciais e incendiá-las. Mas por quê? Bem, é aqui que precisamos começar a falar sobre guerra híbrida e como ela evoluiu antes de atingir o mundo da aviação. Este é obviamente um tema muito amplo, mas basicamente, esta é a versão do século XXI de uma Guerra Fria, só que é muito menos glamurosa. Em vez de espiões ao estilo James Bond trocando olhares em cassinos, esta nova guerra depende principalmente do uso do Telegram para recrutar pequenos traficantes locais ou outros criminosos nos lugares certos. Essas pessoas são então usadas para fazer coisas como incendiar armazéns e espalhar medo e confusão, tudo isso para minar a confiança nos governos locais e assustar a população. Alguns desses ataques já envolveram locais ligados à guerra na Ucrânia, mas outros podem ter buscado apenas causar interrupções e caos. Em alguns casos, contas do Telegram usaram vídeos antigos de incêndios industriais para atrair novos simpatizantes. Em resumo, esse tipo de guerra permite causar interrupções na infraestrutura do oponente à distância de forma mais acessível que um ataque convencional. Mas também existe uma razão mais prática para isso. Após a rápida escalada da guerra na Ucrânia pela Rússia em 2022, o Reino Unido e outras nações europeias expulsaram centenas de diplomatas russos de suas capitais. Segundo analistas de inteligência do Reino Unido e outros países, isso obrigou a Rússia a usar intermediários para incêndios criminosos e sabotagem. E isso nem começou em 2022. Desde 2017 anos, após a anexação da Crimeia pela Rússia, só os serviços de inteligência do Reino Unido disseram ter frustrado 43 planos avançados como este. E, de forma preocupante, cerca de 13% dos investigados por recrutamento têm menos de 18 anos. Na Alemanha, várias pessoas foram presas nos últimos anos por espionagem e tentativa de sabotagem para a Rússia, mas outros foram presos especificamente por incêndio criminoso e por tentar enviar dispositivos explosivos, acreditando-se que agiam em nome das autoridades estatais russas. Também houve ataques a outros tipos de infraestrutura de transporte na Alemanha desde 2022, incluindo ferrovias, e embora o motivo por trás desses ataques seja menos claro, as autoridades os descrevem como sabotagem deliberada. Retomando a aviação, interferências e falsificações de sistema de posicionamento global afetam áreas fronteiriças à Rússia, mas sem ligação com operações perto da Ucrânia, como os estados bálticos. E em outubro deste ano, a ICU condenou oficialmente a Rússia por sua interrupção da navegação crítica nessas e em outras áreas próximas às suas fronteiras. Então, depois de ouvir tudo isso, acho que atacar diretamente a carga aérea e os aviões de passageiros talvez não seria tão surpreendente assim. Mas como essas bombas incendiárias realmente eram então? Elas foram feitas alterando almofadas de massagem elétrica vibratórias e colocando uma substância inflamável de magnésio nelas. E isso de acordo com o Wall Street Journal. As autoridades não divulgaram muitos detalhes sobre o funcionamento do dispositivo, mas sabemos que o magnésio queima em temperaturas extremamente altas, e é por isso que ele é usado em certos tipos de sinalizadores. E além disso, não pode ser facilmente apagado com água. No total, 4 encomendas foram identificadas como tendo origem naquela loja da DHL, na Lituânia, mas outras poderiam ter sido enviadas de lá ou de outros locais. Em setembro deste ano, as autoridades lituanas revelaram que esses 4 dispositivos continham 6 quilos de materiais explosivos ou incendiários, e também identificaram 3 pessoas como responsáveis por isso: um cidadão ucraniano
com documentação russa sob um nome diferente, um cidadão lituano de origem russa e um cidadão russo. Acreditava-se que essas pessoas coordenaram os ataques e, curiosamente, também estariam envolvidas no incêndio de uma loja da IKEA em Vilnius, no início de 2024, aparentemente por razões simbólicas, já que as cores do logotipo da IKEA são as mesmas da bandeira da Ucrânia. Acho que eles nunca viram a bandeira da Suécia. De todo modo, essa história ia além desses três. Além dos três identificados pelo nome, autoridades estonianas também acusaram outras 15 pessoas da Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia e Ucrânia, segundo a Reuters. As autoridades lituanas divulgaram recentemente mais detalhes sobre a distância percorrida pelos 4 pacotes antes de serem encontrados. Porque, antes de setembro deste ano, só sabíamos que as autoridades alemãs estavam investigando uma série de incêndios causados por dispositivos incendiários em pacotes. Mas, oficialmente, não sabíamos onde esses pacotes estavam ou sequer como estavam sendo transportados. Mas agora, sabemos que um desses pacotes foi descoberto quando pegou fogo no aeroporto de Leipzig, na Alemanha, que é um importante centro de operações da DHL e de muitas outras companhias aéreas de carga. Não está claro como esse pacote chegou a Leipzig, mas ele chegou lá um dia depois de ter sido despachado em Vilnius, na Lituânia, no dia 19 de julho de 2024. Ele seria embarcado em um voo para o Reino Unido quando foi ativado. Um segundo pacote, então, explodiu no dia 21 de julho, enquanto era transportado por um caminhão da DPD na Polônia, sendo a DPD outra empresa europeia de transporte de encomendas. E o terceiro pacote realmente chegou à Inglaterra, em Birmingham, onde então detonou dentro de um armazém da DHL em 22 de julho. Por fim, o quarto pacote foi recuperado intacto em outro caminhão da DPD na Polônia, após falhar e não explodir. E isso provavelmente foi crucial para desvendar a verdade por trás desse plano. Ao contrário de bombas comuns, dispositivos incendiários são feitos para permitir a chamada negação plausível. Essa é uma característica frequentemente usada em guerras híbridas, onde um dos lados quer alcançar um determinado resultado sem assumir oficialmente a responsabilidade. Mas também, com isso, recebendo exposição suficiente para transmitir o que poderia e faria. Em caso de incêndio catastrófico durante o voo, causando um acidente trágico no Atlântico ou na Europa, quem quiser negar envolvimento pode alegar que incêndios têm várias causas, como baterias de lítio, por exemplo, que também podem se autoignitar e sair do controle. Hoje, muitas vezes é possível saber quão rápido um incêndio começou e evoluiu, oferecendo boas pistas sobre sua natureza. Mas sua origem precisa em uma confusão de pacotes pode ainda ser difícil de identificar, especialmente se essa evidência estiver enterrada dentro dos destroços. Mais uma vez, negação plausível. Mas o que teria acontecido se um dispositivo como esse realmente tivesse sido acionado a bordo de um voo, conforme planejado? A tripulação conseguiria lidar com isso? Bem, infelizmente, essa é uma pergunta impossível de responder sem saber mais sobre o dispositivo, sua localização e em que fase do voo ele seria ativado. Mas, qualquer que seja o resultado, um incêndio a bordo abala a confiança do público na aviação comercial. Mesmo se ocorresse em um voo cargueiro, um desastre assim teria efeito semelhante no público e poderia abalar a confiança nas cadeias globais de suprimentos. Mas uma lição importante desse tipo de tática de guerra híbrida é que seria um erro analisar ações individuais isoladamente. Ataques possíveis mais recentes, como os drones que sobrevoaram vários aeroportos no norte da Europa, provavelmente são outro exemplo dessa mesma abordagem. O mesmo ocorre com navios que arrastam âncoras no fundo do Golfo da Finlândia para cortar cabos submarinos, algo que tem acontecido recentemente. E vários analistas interpretam esses acontecimentos como se um processo em que a Rússia agora possivelmente está mostrando uma escalada nessa campanha para testar as reações tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então, o ponto aqui, segundo esses analistas, não é apenas o que a Rússia pode fazer. Igualmente importante é a mensagem do que eles estão preparados para fazer. Outros atos recentes de sabotagem tiveram como alvo instalações de armazenamento e transporte
que estiveram envolvidas no envio de materiais para a Ucrânia para apoiar sua luta contra a Rússia, o que, acredito, pode ser visto como alvos legítimos. Mas os pacotes incendiários de que estou falando aqui foram enviados aleatoriamente em aeronaves que estavam indo para fora da Europa. Isso mostra a disposição para atacar voos aleatoriamente, transmitindo uma mensagem bem diferente. Por fim, a grande questão que surge é: o que nós, como setor, podemos fazer em relação a tudo isso para proteger nossos colaboradores e o público viajante? Estou certo de que companhias aéreas, empresas de carga, operadores e comunidades de inteligência analisam esses dispositivos incendiários para aprender com eles e identificar planos semelhantes. Esse tem sido um objetivo constante para todos, devido à proteção contra terrorismo e ameaças semelhantes nas décadas anteriores. Então, imaginar maneiras de pessoas atacarem aeronaves e depois descobrir como impedir esses ataques antes mesmo que aconteçam. Bem, isso faz parte do processo e é o motivo de muitos dos procedimentos de segurança que já temos hoje. A aviação sempre precisou se adaptar a eventos e ameaças, como sequestros, terrorismo e riscos cibernéticos. E nós vamos nos adaptar mais uma vez para lidar com essa situação. Mas é provável que novos processos para proteger contra essas guerras híbridas também tragam atrasos e custos adicionais para todos. E, claro, enfrentar ameaças de um agente estatal sofisticado, se for o caso, provavelmente será mais desafiador do que lidar só com pequenos grupos terroristas ou agentes isolados. Mas, novamente, tudo isso vai depender de até onde esse conflito híbrido vai chegar. Agora, eu sei que esse é um assunto muito polêmico para alguns de vocês. Mas em uma indústria onde todos são treinados para se proteger contra quaisquer possíveis ameaças à segurança e proteção, simplesmente ignorar algo tão frio e evidente como isso seria irresponsável, para dizer o mínimo. E se você achou essa história tão fascinante e perturbadora quanto eu, sei que vai compartilhar seus comentários e opiniões sobre ela abaixo. E eu o encorajo a tentar olhar para essa ameaça da forma mais objetiva possível antes de deixar seus comentários. E estou realmente ansioso para ver o que você vai dizer. Se eu fosse você, também analisaria os comentários em busca de agentes mal intencionados e bots. Esse é outro tipo de guerra cibernética híbrida, cada vez mais comum, principalmente nas redes sociais. Então, fique atento a comentários que tentam semear descontentamento, ódio ou medo, ou que tentam desgastar o tecido da sociedade em que você vive. Porque esse é exatamente o objetivo dessas campanhas e nós já vimos vários exemplos disso aqui neste canal. Se você curte esse conteúdo, vai gostar da visão de piloto, que eu e Ben trazemos sobre os acontecimentos atuais no canal Captain Speaking, disponível nas principais plataformas de podcast. Sou Peter Hernfeld e este é o Mentor Now. Tenha um dia fantástico e até a próxima. Tchau!